Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Eli, professora de gramática, uma das professoras da pasta de gramática aqui do Garra 01, também professora de redação, mas hoje a gente vai falar exclusivamente sobre a sua prova objetiva PM Sergipe. Dicas, conteúdos comuns e, é claro, questões que podem estar na sua prova. Se você já está viajando, se você já está nas mediações do estado de Sergipe, fique ligado, porque agora você vai ter dicas maravilhosas e uma previsão do que vai estar na sua prova amanhã. Então vem comigo, porque estamos somente começando. Antes de mais nada, se inscreve no canal, dá seu like e segue o nosso Instagram, @garra01. Pessoal do Garra não me deixa mentir, mas tem dica toda semana lá no nosso Instagram. Corre para ficar por dentro de tudo. Conteúdo fresquinho e, é claro, acessível, que é o foco do Garra 01. Vamos seguir apresentando inicialmente os conteúdos, a previsão de conteúdo que vai estar na sua prova. Vem comigo, meu aluno! Inicialmente, vamos falar que na prova da Selecom, é claro que tem interpretação e compreensão textual e costuma aparecer aqui, geralmente, uma ou duas questões. Ah, Eli, achei que seriam mais. Não, infelizmente, é um conteúdo bom, mas infelizmente não costumam cair mais do que duas questões para provas Selecom. Além disso, oração subordinada sempre cai, em especial a adverbial e a substantiva. A adverbial e a substantiva. É muito comum aparecer ali na nossa prova. Sem mais significado. Eu já peguei questão, ou melhor, prova Selecom, que tinham duas questões sobre significado de palavras ou expressões. O que é mais comum? Sinônimos, expressões sinonímicas. Antônimo aparece, parônimo também, homônimo também, mas não é com tanta frequência. Fator de referenciação, os deixes, anáforas. A anáfora é muito comum, principalmente com o uso de pronome. Conjugação verbal, vem para cá. Vem para cá. Se você vai fazer a prova amanhã, vai fazer uma prova Selecom e não sabe conjugação verbal, identificação de modos e de tempos verbais, é menos uma questão na sua prova. Quiçá duas. Porque eu também já peguei questão, prova Selecom, que tinha duas questões de verbo. Então, muito cuidado com isso. É muito comum para a banca a apresentação de verbos, conjugação, modo, voz verbal ou até mesmo pessoa do discurso, tá bom? Segue comigo aqui. Análise de período, ela coloca lá. Preste atenção, é muito comum. Ela pede a quantidade de orações. Quantidade de orações, é muito comum. Ela apresenta um período, coloca formas nominais do verbo, usa o verbo ser conjugado no presente do indicativo, na terceira pessoa, na sua forma porque fica pequenininho, é de difícil análise e vista dentro do texto, e costuma perguntar quantas orações tem ali. E você, meu aluno, sabe que a quantidade de oração depende da quantidade de verbos. Então, tenha muito cuidado, porque na hora da sua prova você pode se confundir por uma forma nominal. Não é à toa que forma nominal tem esse nome. Né? É forma nominal, é o verbo se comportando como um nome, tá bom? Então, segue aqui comigo. Pontuação é comum o quê? Aspas e vírgula. É muito comum nas provas Selecom. Então, você pode esperar aí algo do tipo, tá? Não é 100%, ela não cobra em 100% das provas, mas pode aparecer.
Além disso, você pode ter também, que é comum, muito comum, transitividade verbal, em especial a troca de objeto direto e indireto por pronome pessoal do caso oblíquo. É muito comum. É muito comum a troca, ela solicitar essa troca, trazer transitividade, perguntar o tipo do verbo e solicitar essa troca por um pronome que possa substituir a expressão ali, o objeto direto ou indireto, tá bom? Além disso, eu acredito que ela pode trazer uma mesclagem desse conteúdo, desse item. Figura, gênero, tipologia e função de linguagem. Bem como a banca é muito bizonha na cobrança de análise de período para identificação de classes gramaticais. É muito comum que ela apresente um período e te pergunte a respeito de algumas classes. Ela grifa a palavra, em especial conjunções, preposições essenciais e também acidentais, e é claro, ela gosta também de cobrar substantivos abstratos. É muito comum, é o que mais é recorrente. Inclusive, agora em 2025, ela fez uma prova onde ela cobrou a identificação de a como classe gramatical. Se era preposição, se era artigo ou se era pronome. Então, fica ligado porque ela adora uma preposição nesse tipo de questão e um substantivo abstrato. Beleza? Então, segue comigo. Tudo tranquilo, leve como a neve. Segue aqui. Vamos ver questões a respeito desses conteúdos, que são as minhas apostas para a sua prova. Primeira questão é de interpretação e compreensão textual. E você vai ler esse texto comigo até a gente conseguir responder essa questão. Leia o texto a seguir e responda a questão. No mundo contemporâneo, o avanço tecnológico revolucionou a comunicação e a forma como os indivíduos acessam informação. Com apenas um toque na tela de um smartphone, é possível obter notícias em tempo real, conectar-se com pessoas ao redor do mundo e compartilhar experiências instantâneas, de forma instantaneamente. No entanto, calma. Até aqui eu tinha somente situações positivas sobre a tecnologia, situações agradáveis. Necessariamente, você precisa observar que agora o texto apresenta um conector adversativo. Então, eu vou ter uma ideia de contraste dentro desse texto. Eu vou ter uma ideia de contrariedade, de oposição. Então, segue a leitura, faz uma leitura atenta para não precisar ler o texto duas vezes. Aluno. Muito cuidado, nada de ficar lendo o texto 2, 3, 4 vezes. Vai perder tempo e não vai responder a questão com propriedade, com certeza. Vem para cá. No entanto, ou seja, aqui eu vou ter uma contrariedade, já vou marcar aqui, já vou grifar. Essa facilidade de acesso também levanta questões sobre a qualidade de informações consumidas, o excesso de dados disponíveis, nem sempre verificados, pode resultar na disseminação de fake news e informações, opiniões superficial, pautadas em manchetes apelativas. Interessante. Então, eu já entendi aqui, meu aluno, que o texto está trazendo uma ideia de prós e contras a respeito da tecnologia, a respeito da informação, do acesso à informação na atualidade. Vou parar a questão, se precisar eu volto ao texto. Dentro das questões de interpretação e compreensão, você precisa entender que é comum estudarmos, vermos questões, itens assertivas que versam sobre extrapolação, redução e contradição. É muito comum, tá? As respostas certas não apresentam contradição, extrapolação ou redução.
e as erradas trazem esses fenômenos para nos confundir. Vamos identificar. Vai fazer uma questão de interpretação textual, precisa necessariamente trazer a vertente da extrapolação, da redução e da contradição. Se não tiver nada disso, a questão está certa. Vem para cá que eu vou te ensinar a fazer isso de forma rápida e fácil. Letra A diz o seguinte: o autor argumenta que a tecnologia moderna é benéfica. Até aqui tudo bem, ele fala sobre isso, pois proporciona maior acesso à informação e benefícios o tempo todo. Meu aluno, o tempo todo, o texto diz isso, aquele conector adversativo, ele veio para quê? Para trazer contraste, a ideia de positividade, somente positividade inicial. A questão está errada. E qual é o fenômeno? Extrapolação. Não é o tempo todo. Não é o tempo todo. Sigamos. A conectividade proporcionada pela tecnologia pode trazer. Pode trazer tanto benefícios quanto desafios para a sociedade. Ótimo. Uma ideia de prós e contra. Legal. Até aqui, letra B, tá legal. Letra A não é. Vou deixar a letra B aqui em análise e sigo. Letra C. O texto defende que o avanço da comunicação digital reduziu significativamente a propagação de fake news. Pessoas, me digam uma coisa. Ele reduziu ou ele aumentou? Porque o texto deixa claro que aumentou o número de fake news, a disseminação de notícias superficiais. Então, aqui, ó, não é a nossa resposta. O que é que eu tenho aqui? Ele diz reduziu, mas aumentou. Eu tenho uma contradição. Contradição, tá? Necessariamente é bem simples a contradição. A dependência digital mencionada no texto refere-se à alienação do mundo inteiro. Nossa! Na vertente virtual, em especial nas redes sociais. Eu tenho essa especificidade dentro do texto? O texto traz essa especificidade de fato ser o mundo inteiro e em especial na rede social? Não, eu extrapolei. Então coloque aí extrapolação. Extrapolação. Necessariamente. Então, necessariamente está errada. Letra B. Muito bom, muito bom. Letra B responde a questão. Gostando de ver aqui, hein? Muito bom. Oração subordinada. Vem comigo. É conteúdo certo para a Banca Selecom. Leia a frase abaixo e assinale a alternativa correta. Como a previsão do tempo indica fortes chuvas, o evento foi cancelado. Indicava fortes chuvas. Pessoas, eu tenho um período que está na ordem inversa. A ordem direta seria o evento, perdoe-me, foi cancelado como a previsão do tempo indicava fortes chuvas. Pronto, tenho a ordem direta. Considerando isso, eu vou analisar o quê? A conjunção que está presente aqui, ó, onde ela pediu o texto que está destacado. Esse trechinho destacado. Aí você vai considerar que a conjunção como pode ter vários sentidos. Ela pode estar como conformidade, causa, comparação. A gente pode ter também ele como de forma exemplificativa. Chega, exemplificativa.
Pronto, dá para entender, dá para entender. Dessa forma, essa conjunção ela não possui somente um valor semântico, ela possui vários. Então, você vai precisar analisar o contexto. Venha comigo. Como a previsão do tempo indicava fortes chuvas, o evento foi cancelado. No que se refere à ação verbal, o que acontece primeiro? Nas ações verbais, num contexto temporal. Primeiro, o tempo indicava fortes chuvas. Então, aqui, ó, aconteceu primeiro. Depois, o evento foi cancelado. Isso aqui aconteceu depois. Então, primeiro, fortes chuvas, e com isso o evento foi cancelado. Gente, sempre que você tiver essas ordens de acontecimento, você vai considerar que o 1 é a causa e o 2 é consequência. Necessariamente. Necessariamente. Quando você tiver dúvida de como classificar esse período, vem para mim. Quando você tiver um período onde você tem causa e consequência, você vai considerar o seguinte: quem classifica esse período subordinado adverbial é quem receber, tá? É quem receber, quem apresentar a conjunção. Quem é que recebe a conjunção aqui? Quem é que apresenta a conjunção? É a causa ou é a consequência? A causa. Quem está com a conjunção é a causa. Olha aqui, o número 1. Então, ó, necessariamente o evento só foi cancelado porque teve fortes chuvas. E o que aconteceu primeiro? Fortes chuvas. É a causa do cancelamento do evento. Então, esse como, ele pode ser substituído pelo porquê ou simplesmente pois. Porque a previsão do tempo indicava fortes chuvas, o evento foi cancelado. Então, eu tenho uma causa. Próxima questão. Segue comigo. Conjunções. Gente, próxima questão é questão de número 5. Errei aqui a ordem. Faz parte. Não tem problema não. Conjunções. Novamente. Dessa vez, volta para mim. Eu quero que você entenda esses fatores temporais. Que você entenda a ordem da coisa e a classificação do período. A classificação vai se dar ao momento que você entender que na oração em que você tiver a conjunção, é que você classifica. É quem recebe a classificação do período. Quem é introduzido pela conjunção. Quem não tem conjunção não classifica nada. Vem comigo. Os alunos estudaram bastante para a prova, de modo que tiveram um excelente desempenho. O que foi que aconteceu primeiro? Os alunos estudaram bastante. E depois eles tiveram um bom desempenho. Então, aqui eu tenho causa e aqui eu tenho consequência, necessariamente. Só que dessa vez, não é a causa que está com a conjunção, é a consequência. Eu tenho um de modo que. E você vai lembrar que o de modo que, o tal qual, o tal qual não, perdoe-me, o tanto que, volta aqui, apaga para mim. Tanto que, tamanho, chega, que errou foi tudo aqui. Tamanho que, o tão que, de maneira que, são conectores, são conjunções adverbiais que têm como classificação consequência, necessariamente. Então, elas sinalizam eventos que ocorrem após uma causa. Dessa forma, quem responde a questão é
Letra B, porque dessa vez quem recebeu a conjunção foi a causa e não a consequência. E é uma conjunção muito cobrada, atenção, é muito cobrada pela Banca Selecom. O de modo que não apareceu somente uma vez, apareceu mais de uma vez em prova Selecom, tá? Então, observe que quem recebeu a conjunção foi o período que tem como semântica, sentido, a consequência. Letra B responde a questão. Tranquilo até aqui? Leve, bem leve. Prova simples. Vamos ver aqui? Próxima questão. Já falei a você que questão de significado cai bastante para a prova Selecom. A banca costuma apresentar em todas as provas, diga-se de passagem, em quase todas, questões que trabalham o significado de palavras, tá? Essas questões abordam sinônimos, na maioria das vezes, e também apresentam antônimos. Uma ou outra vez traz aquela ideia de troca de palavra por um par de parônimos ou homônimos. Palavras, na verdade, que fazem par de parônimos e homônimos. Tranquilo? Mas são questões bem simples. Vem comigo que eu vou te mostrar uma delas. Observe aqui a questão de número 6. Leia o trecho abaixo e responda a questão. Diante da crise econômica, o governo precisou tomar medidas drásticas para acabar com a escalada dos preços, para conter a escalada dos preços e evitar colapso financeiro. Ele quer saber o que significa a palavra escalada. Alunos, escalada vem de escalar, de subir necessariamente, né? Não vamos usar o subir para cima, que é um pleonasmo vicioso que ninguém sobe para baixo, mas ascender necessariamente, crescer. Então, eu tenho aqui um problema que cresceu, que escalou. Então, veja que o contexto já denuncia a significação da palavra. Volta para a questão. Nesse caso, a letra A diz que a palavra significa, traz para o contexto uma ideia de crescimento acelerado. Certo? Certo. Perfeito. Já achei a resposta da minha questão, mas vamos ver as demais. Declínio? De jeito nenhum. Um evento inesperado e repentino? Pior ainda. Um movimento oscilante e imprevisível? Ah, por favor. Uma questão muito simples que pode ser respondida necessariamente e de forma fácil com o contexto onde a palavra foi empregada. Cuidado! Cuidado! Lembre-se que é necessário você ler bastante para conhecer palavras diversas, para saber a significação das palavras e, é claro, ter um vocabulário mais apropriado. Vamos seguir para a próxima questão. Muito bom, muito bom. Meus alunos, claro, aí respondendo questão. Letra A responde a questão. Verbo. Se você vai fazer prova Selecom e não está estudando verbo, já sabe, repito, é uma questão a menos. Cuidado, cuidado, vai perder um ponto. Vem para cá. O verbo venha, está conjugado em que tempo e em que modo? Primeiro, meu aluno, eu preciso que você lembre da dica que eu te dei durante as aulas. Quando você vir um período iniciado por conjunções subordinadas, o que é comum você ter como tempo, como modo verbal, digamos, como modo não tempo? Me equivoquei. Subjuntivo. Em regra, as conjunções subordinadas levam o verbo para o modo subjuntivo. Então, vem comigo que eu vou te explicar melhor essa questão. Se você analisar somente o verbo aqui, ó, no pedido, na solicitação da banca, você vai dizer o quê? Venha. Está com a ideia de imperativo, né? Imperativo. Mas é imperativo? Não, nem essa assertiva, ó. A banca não foi nem maliciosa, não foi nem maldosa, nem colocou imperativo.
que Joãozinho, Antônio, Pedrita, Maurício, se de fato já começasse aqui letra A, imperativo, muita gente já ia marcar. Garanto a você que muita gente marcaria. Mas você que é meu aluno, você vai lembrar que, em regra, as conjunções subordinadas levam o verbo para o modo subjuntivo. Então, preste atenção. Você tem letra A, indicativo, elimina. Aí fica a letra B, C e D. Muito bom. Você vai lembrar também que quando você tem, vem para cá, o presente do subjuntivo, você costuma ter aquela regrinha de conjugação que é assim, ó, que e o verbo. Se esse verbo for um verbo de conjugação, ó, de primeira conjugação, AR, você vai trocar o AR e colocar um E. Se for de segunda e de terceira, ER e IR, você vai eliminar e colocar um A. Por exemplo, que ele, vamos para um verbo que termina com AR. E você vai aqui, ó, tirar a prova dos 9. Um verbo que termina com AR, cantar. Que ele cante. Aqui. Que ele cante. Um verbo com ER, comer. Que ele coma. Aqui. Viu aí? Um verbo com IR, partir. Que ele parta. Viu como é simples? Viu como é simples? Lembra durante as aulas como foi que eu ensinei qual é o tempo verbal do modo subjuntivo que te permite essa troca de forma fácil das desinências verbais. Presente do subjuntivo. Presente do subjuntivo. Veja aqui, venha para a questão. Ó. Caso ele venha, aí testa comigo. Que ele venha necessariamente. Necessariamente. Então, eu já sei que eu tenho aqui um verbo que está no presente do subjuntivo. Simples e fácil a minha questão. Já respondi e agora eu vou para a próxima. Verbo novamente. Verbo novamente. Então, eu preciso que você entenda aqui dentro dessa questão que a gente vai ter um macetezinho para respondê-la, tá? O quando, ele ampara que tempo verbal? Na conjugação, no auxílio de conjugação, o quando auxilia que tipo verbal? Qual é o tempo? Qual é o tempo? E qual é o modo? Vem para cá. Segue comigo que eu vou te dar essa dica que você nunca mais vai esquecer. Ah, Eli, mas esse verbo aqui, ele é um verbo que não está conjugado. Esse verbo aqui está no infinitivo, tá? Tá, Eli, porque se eu colocar eu aqui, ele vai ficar assim, ó. Terminar. Quando eu terminar. Quando eu terminar. Aqui, vou escrever aqui. Quando eu terminar. Interessante. Você tem certeza que isso daqui é um verbo no infinitivo? Não é não, viu? Não é não. E eu vou te ensinar como fazer isso. Se você tiver dúvida se o verbo está conjugado ou ele está no infinitivo, que é forma nominal, você vai fazer a troca desse verbo pelo verbo fazer. Se couber na literalidade o verbo fazer, é porque é infinitivo. Se não couber, se pedir, fizer, é porque é um verbo conjugado no futuro do subjuntivo, que é aquele que é conjugado com o auxílio da conjunção temporal quando? A conjunção subordinada novamente. Novamente vos digo,
As conjunções subordinadas levam o verbo para o subjuntivo. Em regra, leva o verbo para o subjuntivo. Volta cá, vem para cá. Então, eu já percebi que eu tenho uma conjunção subordinada. Então, a chance de eu ter um verbo no subjuntivo aqui é imensa, é quase 100%. É quase. Em regra, é subjuntivo. Mas, vamos fazer aqui o teste dos 9. Vou repetir aqui, ó. Já repeti, na verdade. Quando eu... Isso aqui é eu, tá? Quando eu... Eita, letra linda, Eli! Quando eu terminar, troca esse terminar pelo verbo fazer. Se couber o verbo fazer em sua literalidade, é infinitivo. Isso aqui é para uma questão que você vai fazer aí nível hard. Nível hard, muito bem elaborada, diga-se de passagem. E que você vai ter muita dúvida. Aí, na hora, você vai usar o macete. Esse é o foco. Se couber, é porque é infinitivo. Se só couber fizer, se não couber o fazer, é porque é verbo conjugado. E qual conjugação, meu aluno? É o famoso futuro do subjuntivo. Vem para cá. Quando eu fazer... E aí? Deu certo? Quando eu fazer... Ah, Eli, eu falo assim. Deus está vendo que você está rindo. Deus está vendo todos vocês rindo. Vamos lá. Então, não é correto quando eu fazer. O correto é quando eu fizer. Você vê que não encaixou na literalidade. O verbo fazer ele foi alterado. O correto aqui seria fizer. Quando eu fizer, então você já sabe. É futuro do subjuntivo. É um verbo conjugado. Não é um verbo no infinitivo. Por mais que tenha a mesma escrita, não é infinitivo. É um verbo conjugado no futuro do subjuntivo, meu aluno. Então, aqui, voltando à nossa questão, não tem por que ficar bitolado. Aqui, é presente? Não é indicativo, já elimina. Oh, não precisava nem fazer análise. Se levasse em consideração o macete que eu passei na outra aula, ou melhor, na outra questão, já respondia essa sem nenhum problema. Ó, tem conjunção subordinada, então é subjuntivo. Já viu que aqui é indicativo, aqui é indicativo, aqui é indicativo, só sobrou o quê? Letra B. Vai perder tempo amanhã? Não vai perder tempo. Vai responder a prova de língua portuguesa em 10 minutos. 1 minuto para cada questão. E vai correr para o abraço fazer o quê? Passar limpo a sua redação, porque você já sabe, na dica da aula de redação que você vai encontrar aqui no nosso canal, eu já falei, primeiro faz o rascunho, deixa passar um tempinho para depois fazer na folha definitiva, para conseguir identificar os erros. Mas isso aí tá na aula de redação, eu expliquei direitinho, vai lá e assiste. Vai lá e assiste. Tem dica? Tem dica. Então, corre lá. Vamos continuar aqui com português. Próxima questão de língua portuguesa, que é a questão de número 9. É de novo sobre verbo? É sobre verbo. Vamos lá. Vamos deixar passar essa questão que a gente já respondeu 2 e depois vocês respondem. Faz um print. Responde aí, rapidão pra gente. Estrutura de período. Adoro. Adoro. Muito comum para a banca Selecom. Muito comum. Coloca ali um monte de orações e depois pergunta: quantos verbos, quantas orações tem ali naquele período? É muito comum. Então vem comigo, vamos fazer essa questão porque é bem simplesinha. Primeira coisa, se ela está pedindo a quantidade de orações, ela quer saber a quantidade de verbos. Necessariamente. Lembre-se de que a locução verbal equivale a 1. Eu não vou ter uma locução verbal só com uma locução, 2 orações. Lembre-se disso, é somente uma oração. Então, vamos lá. O trecho é esse daqui. É fulcral salientar que a vida passa rápido demais para ser tolhida brevemente. Quantos verbos eu tenho, meu aluno? Eu vou te dar 5 segundos. 1, 2. Quantos verbos eu tenho? Bora, escreve aí. Escreve no chat. Eu quero ver.
3, 4. E aí? Quantos verbos eu tenho aqui para classificar, para considerar uma oração? Vem para cá. Primeiro, que eu sei que você pegou o bizu, lá quando eu estava falando desse tipo de questão. Primeiro, eu sei que você analisou que ela já iniciou com um verbo, com o verbo ser conjugado na sua forma que fica pequenininho e de difícil compreensão. E no início do texto aí é que você fica bizonho, fica sem saber, na verdade. Eita, passou despercebido. Passa despercebido? Claro que sim. É fulcral. O que é fulcral? Salientar. Oração subordinada, isso aqui, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, tá? Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Tá faltando o que nessa oração principal? Somente sujeito. Então, o que vem à frente é o sujeito dessa oração aqui. Mas não é assunto para essa questão. Vamos lá. 1, 2. É fulcral salientar. Que a vida passa, meu aluno. Passa rápido. Aqui é o terceiro, ali. Que bagunça, ali. Que bagunça. Vamos lá. Volta. 1, 2, 3. Rápido demais para ser tolhida. Ser tolhida. Locução verbal. 4. Então, quantas orações eu tenho? 1, 2, 3, 4. Quem responde? Letra C. Quem acertou a questão? Quem prestou atenção no bizu que a tia lhe deu. Cuidado com o verbo ser e cuidado com o infinitivo. Muito cuidado. Muito cuidado, que as formas que estão infinitivas vão assemelhar-se a um nome. É forma nominal, né? Geralmente, independente. Ou até mesmo quando aparecer, viu, meu aluno? Necessariamente. Quer seja infinitivo, quer seja futuro do subjuntivo, que também aparece como se infinitivo fosse, que é bem comum, como você vê aqui, né? Como você viu também. Lembre-se, cuidado. Assemelhou-se à forma nominal, a banca ali vai estar colocando por quê? Porque vai se assemelhar a um substantivo. Tranquilo? Então, volta aqui para a gente continuar. Vai estar na sua prova? Sim. Segue aqui comigo. Próxima questão. Quem responde? C. Próxima questão. Referenciadores. Anáfora. Interessante. Vamos lá, vamos ler o texto. A escola pública, sobe mais um pouquinho. A escola pública do bairro enfrentava desafios constantes. Aqui a gente fala da escola. Os professores lutavam para oferecer um ensino de qualidade, mesmo com a escassez de recursos. Aqui a gente já fala dos professores. Muitos alunos, por sua vez, precisavam lidar com as dificuldades fora do ambiente escolar, como a falta de estrutura em casa e a necessidade de ajudar financeiramente as suas famílias. Pronto. Aqui a gente já fala de quem? De alunos. Pronto. Diante desse cenário, eles quem? Todos os que foram citados ou somente o último? Vamos ver. Eles precisavam encontrar forças para continuar aprendendo. E quem é que aprende? Nesse campo dos três, a escola, o professor e o aluno. Subentende-se que é o aluno. Então, eu já sei que esse eles se refere a alunos. Vai marcando. E essa, vamos ver. Diante desse cenário, calma, já fiz aqui. Essa atitude foi vista, além disso, a diretora estava lendo no lugar errado. Além disso, a diretora da escola buscava parcerias com instituições privadas para viabilizar projetos extracurriculares. Essa atitude, que atitude? Buscar parcerias com outras escolas. Essas parcerias foram vistas, essa atitude foi vista com bons olhos pela comunidade. Posso usar bons olhos na redação? Só se for entre aspas. Bora lá.
Não posso deixar. Eu não posso deixar de falar sobre isso, né? Porque é muito comum que o aluno utilize de expressões corriqueiras da fala, da linguagem coloquial dentro do texto. Então, cuidado, porque isso aí vai interferir na sua nota, em especial de tipologia, porque a tipologia dissertativa argumentativa não permite informalidade. Segue aqui comigo. A aula de redação é mais cara. Vamos lá. A aula de redação. Vamos lá. Então, essa atitude se refere ao quê? A essa atitude que a diretora praticou aqui, ó, de viabilizar projetos, de buscar parcerias. Segue comigo. Eles e essa se refere a quem? A gente já sabe que ele se refere a alunos. Vamos ver aqui, ó. Eles refere-se a professores. Letra A, errada. Ele se refere a alunos, ok. Ele se refere a alunos e professores, não, é errado. Ele se refere a professores, ele já respondeu. Meu Deus, só com um já dava para responder a questão. Que coisa boa! Já respondeu. E essa refere-se à atitude da diretora da escola. Excelente! Excelente! Coisa linda! Respondeu a questão com precisão, com certeza e propriedade. E agora vai seguir comigo para a próxima. Vem para cá. Reescrita. Reescrita. Ela capricha bastante na questão do sentido, na reescrita, tá? E trabalha também a ideia de causa e consequência. Vem para cá. A rápida urbanização das cidades trouxe benefícios e desafios. Olhe, tem que ter os dois, benefícios e desafios. Se por um lado houve avanços na infraestrutura e na economia, olhe, vai grifando. Por outro, a desigualdade social e degradação ambiental, dois problemas. Olhe, eu tenho aqui positivos e eu tenho aqui negativos. Degradação e desigualdade. Negativos. Vamos lá. Se tornam problemas urgentes a serem enfrentados. A serem enfrentados. Boa! Vamos lá. Letra D. Letra A diz o seguinte: a urbanização das cidades ocorreu rapidamente. Ok. A rápida urbanização trazendo melhorias estruturais. Melhoria na infraestrutura e na economia. Boa! Economia e estrutura, econômica e estrutural. Embora tenha intensificado desigualdades sociais e ambientais. Intensificou, de fato, aumentou. Até aqui tudo ok. Não há erro na assertiva, mas vamos continuar. A urbanização das cidades trouxe avanços na infraestrutura e economia, ok. Mas gerou problemas sociais e ambientais que não podem ser solucionados. Epa! Que não podem ser solucionados. Aqui só falou urgentes a serem enfrentados. Aqui eu tenho uma situação diferente do enunciado da assertiva. Letra C. A urbanização das cidades, apesar de rápida, beneficiou a infraestrutura e a economia, enquanto a desigualdade social e ambiental se agravam, ou melhor, se agravaram, de maneira... Gente, irreversível. De maneira irreversível. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Vocês puderam observar que, na verdade, a banca trabalha com interpretação também. O que a gente teve aqui foi uma extrapolação. Foi uma extrapolação. Bem como na outra assertiva, na letra B. Também teve uma extrapolação na questão do sentido. Então, para a banca Selecom, questões de reescrita é trabalhada bem mais dentro da situação de interpretação de sentido do que de quesitos gramaticais, como é comum para outras bancas, como a banca CESP e SEBRASP. Tá bom? Então, segue comigo.
Letra D. A urbanização das cidades trouxe avanços na infraestrutura e economia, mas os problemas sociais e ambientais não foram enfrentados. Ninguém falou sobre a questão de ser ou não ser, né? Somente que eles são, a serem enfrentados e não que foram ou que não foram. Então, eu também tenho uma extrapolação. Quem responde a questão, de fato, vai ser a letra A. Próxima questão, transitividade verbal e uso de pronomes oblíquos. Vamos lá, vamos às dicas. Leia o trecho abaixo. Durante a reunião, a gestora analisou e você vai perguntar aqui comigo. Quem analisa? Analisa algo. O verbo analisar tem sentido completo? O verbo analisar tem sentido completo? Não. É um verbo que transita. Ele precisa de uma complementação. E essa complementação vai ter ou não preposição? Quem analisa, analisa algo. Então não tem preposição. Não é de algo, com algo, para algo, de jeito nenhum. Há algo, você tem aqui um complemento sem preposição. Então, é um objeto direto. Volta para a questão. Durante a reunião, a gestora analisou verbo transitivo direto. Analisou o quê? O relatório. De que maneira? Minuciosamente, mas isso aqui não nos interessa. O relatório é objeto direto. A gestora, sujeito simples. Analisou o verbo transitivo direto. Vamos lá. Ao substituir o complemento do verbo por um pronome oblíquo, a frase correta será: ele quer a substituição. Ele quer a substituição. É muito comum que a Banca Selecom cobre esse tipo de questão. E você vai analisar o quê? É bem mais fácil você analisar se os complementos que estão ali nas assertivas corroboram o objeto e ir eliminando por gênero, por número e por pertinência de direto e indireto. Às vezes você não vai precisar nem fazer análise nenhuma. Na verdade, já é uma análise, mas não vai precisar se preocupar, porque só em fazer isso você responde a questão. Volta para cá. Durante a reunião, a gestora, se é objeto direto, o que é que cabe? Coloque aí no chat para mim. Quem é que substitui objeto direto? Eu já falei com vocês sobre isso. Os meus alunos já sabem como é. Para objeto direto, somente, exclusivos, tá? O, a, os, as. Objeto indireto, exclusivos, lhe e lhes. Diretos e indiretos, meter-se nos vois. Meter-se nos vois. Diretos e indiretos. Como aqui eu tenho um caso que pede objeto direto, nas assertivas tem meter-se nos vois? Não. O que é que tem nas assertivas? Só tem lhe e o, a, os, as. Só tem essas duas situações, lhe, lhes, o, a, os, as. Então, eu já vou começar eliminando o quê? Lhe. Porque se é objeto direto, não pode caber um lhe aqui, necessariamente. Volta para a questão. Durante a reunião, a gestora lhe analisou minuciosamente. De jeito nenhum. Primeiro, não é, aqui só substitui OI. Não é um OI, é um OD. Então, volta para cá. Agora, aí você vai pensar, o que marcar? Você não vai marcar nada, você vai eliminar. Me diz uma coisa. O relatório é feminino ou masculino? Masculino. Então, elimine o A. O relatório é plural ou singular? É singular. Então, elimine o os. O que foi que ficou? É simples. É simples. Vá por mim. Uma questão simplista. Venha para cá. Eliminei o os, porque eu tenho um objeto singular. O relatório é singular. Eliminei o A, porque o meu objeto é masculino. Só ficou letra B. Respondi a questão e já vou para a próxima. Sem perder tempo, porque a tia Eli me ensinou os macetes antes da prova. Vamos lá. Segue comigo. Questão de número 12. Questão de número 12. Pontuação, não é isso? É, pontuação. Sobre o uso, vai para o enunciado das aspas.
Assinale a alternativa correta. E é no trecho. Preste atenção. Durante a entrevista, o escritor afirmou... O que é que eu tenho aqui? Um verbo descende. Muito bom. Corta para mim. Preste atenção. O verbo descende é aquele verbo de enunciação. Ele vai introduzir uma enunciação. Algo que alguém ou você mesmo em si vai dizer. Algo que foi dito ou que vai ser dito. É um verbo de enunciação. Tá? Esse verbo aqui, ele foi utilizado como um verbo descende. A banca Selecom já cobrou o verbo descende? Um aluno meu me apresentou 3 questões sobre verbo descende que a banca Selecom apresentou. Então, é bom saber, tá? É bom saber o que é um verbo descende. Vamos para a questão. Durante a entrevista, o escritor afirmou. O que foi que ele afirmou? A literatura é uma forma de resistência. Então, esse verbo aqui é um verbo de enunciação, é o chamado verbo descende, e essas aspas foram utilizadas para a fala do indivíduo. Então, vamos ver qual alternativa se encaixa melhor aqui dentro dessa situação. As aspas foram usadas para indicar o pensamento do autor. É o pensamento do autor? Durante a entrevista, o escritor afirmou, olhe, não tem a ver com o pensamento do autor. As aspas marcam um discurso indireto, indicado pelo autor, indicando que o autor está parafraseando a fala do escritor. Boa, boa. Não, é letra A, já estou eliminando as aspas. Delimitam um discurso direto, de jeito nenhum, indicando a transcrição exata da fala do escritor, de jeito nenhum. Não, calma, peraí. Calma, volta ali, tá? Fumou um bagulho estragado? Fumou um bagulho estragado, volta. Preste atenção, Eli. Cadê a borracha? Volta aqui, volta aqui. Eu me atrapalhei nessa questão. Volta, preste atenção. As aspas foram usadas para indicar o pensamento do autor. Não, não é do autor. Durante a entrevista, o escritor afirmou, então não é o autor. Elimina a letra A. As aspas foram utilizadas aqui, ó, letra D, para enfatizar palavras de sentido figurado. Não, não é. Também é um uso de aspas? É uma das funções? Sim. Aí agora você tem... As aspas marcam um discurso indireto. As aspas delimitam um discurso direto, indicando que o autor está parafraseando a fala do escritor. Ele não parafraseou. Ele trouxe copiado e colado. E observe que o verbo descende e a pontuação do verbo descende denuncia isso. A professora aqui bugou aqui. Preste atenção. Ó, aspas e 2 pontos. Ou seja, é a literalidade do que foi dito. Indica a transcrição exata da fala do escritor. Excelente. Letra C responde a questão. Peço desculpas, pessoal aí ajudando. Foi muito bom, muito obrigada. Muito obrigada. Vejo que vocês estão afiadíssimos. Vamos lá. Próxima questão. A questão de regras de escrita. Bem simples. A banca não cobra tanto, tá? A banca não cobra tanto, mas é bom a gente ver algo. A palavra ideia continua sendo acentuada porque continua sendo acentuada. Vem cá, meu aluno. O que foi que aconteceu no último acordo ortográfico? No último acordo ortográfico, a palavra ideia, assembleia e afins perderam acento. Por quê? Porque já não se acentua mais o ditongo aberto em posição paroxítona. Lembre-se disso. Volta para a questão. Então, isso aqui está errado. O termo heróico não recebe mais acento devido à eliminação de trema. Heróico tem trema, mas agora essa banca tá meio doida. Vamos lá. O uso de crase em à medida que está incorreto. Como assim está incorreto? Está incorreto se fosse à medida em que estaria incorreto, mas da medida que é proporcional e tem crase. O vocábulo autoestima
deve ser grafado sem hífen, pois o prefixo auto, precedido de substantivo, ele já não tem mais, e que não se inicia com H, já não tem mais o quê? O hífen. Deve ser grafado sem. Certíssimo. Então, quem responde aqui é letra D. Segue. Figuras, funções de linguagem e, é claro, tipo e gênero textual. Vamos lá. O vento é um velho sábio que ensina lições a quem sabe ouvi-lo. No entanto, olha, a diversidade. Vou colocar um ponto de vista contrário agora. Contrário. Muitos correm contra ele, ignorando suas advertências. No mundo frenético das informações, da informação, as palavras são disparadas como flechas, mas poucas acertam o alvo da compreensão. Muito bonito esse pensamento. Vamos lá. Agora observe. É uma questão, mas que trouxe 4 conteúdos de uma vez. É o que eu falei lá no início. Você pode ter na mesma questão inter-relação de conteúdos. Volta para a questão comigo e vamos respondê-la. Vai colocando aí no chat, já estou vendo que vocês estão assíduos aí colocando respostas. Vamos ver qual é a resposta dessa questão. No trecho, o tempo é um velho sábio. Exemplifica a figura de linguagem denominada personificação. O que é personificação, minha turma? O que é personificação? É quando eu utilizo as características de seres animados e atribuo a seres inanimados. É personificação e pode ser chamado também de prosopopeia. Prosopopeia, tá? Então, eu tenho aqui uma personificação. Tem alguém que não é animado e recebeu tal característica? Tem. O vento, ou melhor, o tempo. O tempo é um velho sábio. Vem cá. Sábio é a característica de ser animado. Não é do tempo. Então, tem personificação, primeiro está correta. O uso da expressão as palavras são disparadas como flecha corresponde à comparação. O que é comparação, gente? É quando é uma comparação expressa com conectores, como, por exemplo, tal qual, igual, como, e assim sucessivamente. Esse como aqui, dentro dessa enunciação, evidencia, sim, uma comparação. O 2 está correto. O trecho enfatiza a função conativa ou apelativa. O que é a função conativa? Vota em mim! Ano passado. Vota em mim! Eu mudarei a sua cidade. Estava apelando? Estava apelando. Função conativa, tá? Lembrem-se das funções da linguagem, é importante. Então, eu tenho função apelativa, conativa, aqui em algum momento eu apelei? Não, eu não vi nenhum momento aqui ninguém apelando para nada. Então, isso aqui tá errado, viu? Isso aqui tá errado. 3 não entra. O texto pode ser classificado como pertencente ao gênero dissertativo argumentativo, pois, vem para cá, apresenta uma reflexão sobre o tempo e a comunicação. Ele apresenta uma reflexão sobre o tempo? Sim. Sobre a comunicação? Sim. Sem narrar eventos específicos. Excelente. Então, o 4 está correto. Como é que fica aí? Como foi que ficou, gente? Coloque aí para mim. Como ficou? 1, 2 e 4. Não foi isso? Então, quem responde? Letra C. Deixa eu só conferir aqui se foi isso mesmo. Volta. 1, 2, realmente, 3 não entra. 1, 2 e 4. Vozes verbais também é um conteúdo pertinente e que você precisa lembrar para a sua prova, meu aluno. Vamos lá. Leia atentamente o trecho e responda o que se pede. Vamos logo às assertivas, que a gente não pode estar perdendo tempo. Até porque eu já estou extrapolando. O meu tempo aqui com vocês. Vamos às assertivas. A forma verbal foram chamados está na voz passiva analítica. Voz passiva analítica é a junção do quê? Vamos lá. Ser mais particípio, meu aluno.
necessariamente. Ser mais particípio. Então, eu tenho aqui a voz passiva, foram chamados. Vamos ver. Durante a cerimônia de premiação, os vencedores foram chamados. E aí, tem ou não tem? Tem perfeitamente, está certo. Está certíssimo. Ao palco, ao agente passiva. Pelo apresentador. Tem até o agente passivo aqui, meu aluno. Vamos seguir? A forma verbal anunciou está na voz ativa. Vamos lá. Durante a cerimônia, tarará, ok. Em seguida, ele anunciou. Quem pratica a ação é o sujeito? É, voz ativa, certo. A transformação da oração, ele entregou as medalhas. Para a voz passiva ficaria, as medalhas foram entregues por ele. Certíssimo. Quem entrega algo a alguém. Entregou o que? As medalhas, objeto direto, que passa a ser o quê? Passa a ser o sujeito, as medalhas. Coloca aqui, ó, locução. Foram entregues, o particípio irregular do verbo entregar, que pode ser entregado também com o regular. E o sujeito passa a ser agente da passiva por eles. Certíssimo. Certíssimo. O uso da voz passiva no primeiro trecho dá ênfase à ação e não ao agente da ação. Exatamente, essa é a função, né? O uso da voz passiva dá ênfase ao agente da ação, necessariamente. Cadê aqui? Dá ênfase. Cadê? Dá ênfase à ação e não ao agente. Foi mal, desculpe aí. Da ação. Agora, assinale a alternativa correta. Todas assertivas estão corretas. Letra D responde a questão. Tranquilo até aqui? Vamos lá. Composição e derivação. Vamos lá. Conteúdo que também costuma cair. De vez em quando você tem ali uma questão que está cobrando sim, a banca Selecom cobra composição e derivação de palavras. Então, necessariamente, a gente vai fazer essa questão para seguirmos aqui. Deixa eu ver a 17, só tem mais uma, e fecharmos aqui o nosso encontro. A palavra microcomputadores é formada por prefixação? Será? Será? Mas é claro! Perfeito! A palavra planalto, que é plano, alto, é composição por aglutinação. A aglutinação é o quê? A separação. Todo mundo que se separa, vem para cá, minha metáfora. Sempre que a composição for por justa posição, é um casamento. As pessoas se unem, juntam os seus pertences, os seus bens, então só tem a ganhar. Ninguém perde nada. Já a aglutinação é a separação, é o divórcio. Ou seja, vai perder. Alguém vai perder. Pode ser até os dois lados, mas há uma perda aí, necessariamente. Volta para a questão. Então, eu tenho aqui, planalto, plano alto. Tem perda? Tem. Certíssimo. É aglutinação. Perfeito. A palavra infeliz exemplifica prefixação. In é prefixo? Sim, certíssimo. Pois in foi adicionado ao radical. Perfeito. Felicidade. É sufixação? Pois o sufixo dade foi acrescido ao radical feliz? Certíssimo. Quem responde? Todas as... Letra D de novo, né? Letra D de novo. Letra D responde a questão. Acho que essa é a nossa última questão. Significação, regência verbal e nominal, também crase. Também está dentro dessa situação de regência. Não é um conteúdo tão cobrado. Contudo, a cada 3 provas, a gente tem aí a recorrência, basicamente. Então, é bom saber. Leia o texto. O verbo aspirar foi empregado de forma correta, pois no sentido de desejar, exige complemento com preposição.
Se ele está no sentido de desejar, tá certo, porque quando você aspira com o sentido de desejar, você aspira a. É transitivo indireto. Vamos ver? O diretor aspira a uma mudança. Perfeito. O adjetivo favorável exige preposição a, indicando a regência nominal correta, favorável à implementação. Perfeito. Favorável é palavra que pede complementação. É o que a gente chama de transitividade nominal. É uma palavra que precisa de complemento, que é o tal do complemento nominal, meu aluno, tá? Quem é favorável a. O que é favorável a. Necessariamente. Sigamos, porque extrapolamos o tempo aqui certinho também. O uso de crase em a decisão está correto, pois a fusão da preposição a, exigida pelo verbo resistir, com o artigo feminino. Ok, tranquilo. Vamos ver aqui. No entanto, a equipe resistiu. Quem resiste, resiste a. Tem regência? Tem regência. Aqui. E decisão pede artigo. Perfeito. Perfeito. As 3 até agora. Acabou. Quem respondeu a questão? Letra D. Novamente. Ainda tem, é? Ah, tem outra. Tem a última aqui. Significação não, é? Aqui, identificação de classes de palavra. Boa! É a nossa última. No título do texto, passageiros aproveitam campanha e tomam vacina contra a gripe no metrô. As palavras em destaque estão classificadas respectivamente como... Pega a campanha. Vamos lá, passageiro aproveita. Aproveita o quê? Aproveita o quê, meu irmão? A campanha. A campanha. Você tem o que aqui? Substantivo. E tomam vacina contra. Vamos lá? A, de, com, contra, desde, e assim sucessivamente. Preposição. Você tem o quê? Substantivo e preposição. Quem responde essa questão, meu aluno? Chat. Beleza? Show de bola. Letra D. Parabéns, vocês são maravilhosos. Letra D, responde a questão. Terminamos com sucesso a nossa revisão final, vendo aqui as apostas do Garra 01, da professora Eli para a prova de soldado da Polícia Militar do Estado de Sergipe. Espero que você, meu aluno, depois possa nos dar um feedback lá no nosso Instagram ou aqui mesmo nos comentários. E aí? Foram esses os conteúdos ou não? Daqui a pouco a gente volta, porque eu vou querer saber de você e também vou querer ver o seu feedback lá na página do Instagram, @garra01, tá bom? Deixa seu like, se não se inscreveu ainda, se inscreve, passa no nosso Instagram, @garra01, segue e até a próxima. Tchau, tchau!